Oi, pessoal que está em casa. Hoje vamos falar sobre o último livro do ano passado. Estamos um pouquinho atrasados, né? Mas final de ano assim, foi muita correria. É, Foi muito bom o desafio de 2023. Eu adorei. Muitos livros excelentes. E terminamos com uma questão, um acontecimento histórico mais atual, né? A pandemia aí que afetou e está recente na memória de muita gente, inclusive de pessoas que acabaram não lendo o livro, até, né, por trazer memórias recentes e despertar certos gatilhos. Mas vamos falar sobre ele e também muito animado com a quantidade de pessoas que topou começar o desafio de 2024, que o tema é sentimentos humanos. E a gente está indo agora em janeiro aos prantos no mercado, que eu já estou gostando bastante. E para conversar hoje com a gente sobre o último olhar, estamos com Giovanna Proença, que é pesquisadora na área de literatura e teoria literária e literatura comparada na FEFELESH USP, e onde está desenvolvendo agora uma tese de doutorado direto. Já publicou textos sobre literatura em várias revistas e também jornais, os principais. E agora, no passado, publicou seu romance de estreia, Os Tempos da Fuga, pela editora Urutau. Parabéns pela publicação do livro, Giovana. A Giovana, ela fez uma entrevista com o Miguel Souza Tavares sobre esse livro. Então, vai ser muito legal aí também. Ela lê, foi uma das primeiras pessoas a ler aqui no Brasil, então vai ser legal para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Não trouxe ninguém especializado na questão histórica, porque, né, é algo mais recente e ainda não está nos livros de história para a gente poder contar. Acho que cada um aqui tem a sua própria perspectiva e a sua própria vivência do que aconteceu. E até é legal de comparar isso com o que foi trazido pelo autor, que também traz a sua visão, né? E não a partir de pesquisas, mas muito provavelmente o que ele viveu, o que ele viu na televisão naquele momento. E para começar, Giovana, eu queria te perguntar como é que foi, né, para você, se você já conhecia o autor, se já tinha lido o autor, como é que foi essa conversa com ele, sobretudo considerando que recentemente ele foi alvo aí de uma certa polêmica, não sei se chegou a ver na televisão, quando ele fala, acho que com falas transfóbicas. Então eu queria saber se você já tinha lido, seu contato com o autor. Então, não sabia dessa polêmica mais recente, eu já sabia de certos alvoroços causados pela questão tabagista, pela não aceitação do novo acordo ortográfico. Os livros dele ainda são sempre grafados com a grafia antiga. Não sabia dessas mais recentes. Já tinha tido contato com a literatura do Miguel Sousa Tavares, com a Dor, eu sei que você também gosta muito, já vi no seu perfil falando, eu acho que é um. A gente vê o quanto que ele é bom nessas contextualizações históricas, conseguir trazer literatura para isso, que é muito difícil não recair totalmente, estou sendo puramente histórico, sociológico, onde vai entrar o literário, eu acho que ele faz isso muito bem. Um outro livro dele muito bonito também é o No Teu Deserto, que é uma travessia junto com uma jovem uma moça mais nova, esse jornalista que está nos seus 40 anos, e que também ele vai colocando essas referências políticas, sócio-históricas, assim, no meio de uma maneira muito precisa, eu acho. Ele sabe dosar muito bem essa onde eu vou colocar uma informação, aqui parece até mais um ensaio. Ele é um jornalista, então ele usa muito do texto jornalístico na sua literatura. E foi uma entrevista muito longa com o Miguel, tanto que eu tinha preparado assim 9 perguntinhas e no fim foram, eu acho que chegaram a mais de 20, porque os assuntos foram surgindo. Ele gosta muito de falar e ele foi muito atencioso assim nessa em responder, e é até curioso da gente conseguir ver um pouco essas nuances, porque lendo O Último Olhar, por exemplo, a gente vê uma agudeza política, vamos dizer assim, ele até cita, nós somos Brasil, somos citados quando ele fala Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, o quanto que a extrema-direita usou assim da pandemia para poder alastrar esses discursos de quais são as vidas sacrificáveis, quais são as vidas que Negacionistas, valem. né?
negacionismo total, então é até uma surpresa, assim, saber da. A gente vê o quanto que é muito. São nuances mesmo. A pessoa pode ter uma super agudeza política para um lado e ainda assim ser insensível, conseguir certas questões. Sim, realmente, eu amo o Equador. É um romance, um dos primeiros livros, assim, que me despertou ali na adolescência, assim, e como a literatura é maravilhosa, e eu acho que a partir de lá que eu comecei a gostar muito de romances históricos, porque realmente eu acho que ele sabe mesclar, pelo menos nesse livro, e no Rio das Flores também, que eu gostei bastante, a questão histórica com a questão da narrativa ficcional, do enredo e de uma leitura cativante, né? Que você, aquela coisa que você aprende história e ainda se diverte num enredo que te prende. E aí, é, no Teu Deserto eu ainda não li, tem muita gente me fala pra eu ler, então tá super na lista, e eu gosto muito do autor. E o engraçado, quando eu fui ler O Último Olhar, fiquei muito na dúvida. Eu queria escolher um livro sobre pandemia para o último mês do desafio. E aí eu comecei a pesquisar e apareceram. Tem pouca coisa ainda publicada, assim, pelo menos em grandes editoras. E conversei com umas pessoas que tinham lido O Último Olhar, e mesmo assim, antes de perguntar, algumas seguidores tinham mandado mensagens que tinham lido, falando: pô, você gosta muito de Equador, eu tô lendo, não sei o quê. E recebi muitas mensagens negativas. De assim, nossa, que decepção, não foi bom, não gostei e tal. Então eu fiquei. E outras pessoas tinham gostado, eu fiquei nessa dúvida. Mas no fim eu falei, não, vou tentar. Conversei com uma pessoa que tem uma opinião que eu confio, mas é aquela coisa, né? Nunca dá pra gente saber se a gente vai gostar ou não, e ainda mais quando eu escolho por um desafio, eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas eu tento sempre fazer algo que a maior parte goste, né? Escolher um livro mais coringa. Aí eu comecei a ler, e a primeira parte eu comecei a gostar bastante, né? E isso é interessante, ele traz dois elementos históricos, né? Ele traz um elemento histórico, que talvez seja um tema que ele esteja mais, ou uma forma de tratar a história que ele seja mais acostumado, que é o passado, né? A partir, talvez, de relatos, textos históricos, depoimentos. Mas ele traz a questão da pandemia do Covid. Então, eu queria saber, assim, da sua opinião, se você sentiu uma diferença dele ao tratar esses dois temas, essas duas abordagens. É, se você já leu outros livros que trazem a Covid, né, como é que é tratar de algo histórico tão recente, assim? Acaba sendo algo muito pessoal, né, do que a pessoa talvez viveu que ela traz ali, e talvez não fique algo tão histórico, mas fique mais algo de um depoimento pessoal. Eu sinto que O Último Olhar, ele foi um livro de uma gestação um tanto quanto paralela ao que estávamos vivendo. Ele fala que o Equador foi uma história que foi maturada em quase uma década, e O Último Olhar eu acho que não, ele já veio meio que paralelo assim ao que estava acontecendo. Ele disse para mim, o autor, o Miguel, que durante a pandemia ele meio que escrevia os diários assim do que ele via. Ele também foi muito influenciado pelo jornalismo, pelo que chegava assim de reportagens. E é a história que marcou para ele foi assim, a história resumo da pandemia foi esse ônibus dos idosos que estavam atravessando uma vila na Espanha e foram apedrejados, porque a população tinha receio que eles iam contaminar toda a cidade. E isso para ele resumiu muito bem a desumanização, o quanto que a vida estava valendo pouco na pandemia. Então, eu acho que a gente tem esse lado, enquanto, vamos por assim dizer, esse lado da guerra civil espanhola, dos horrores do nazifascismo, que ele também toca, eu acho que daí sim veio de uma pesquisa histórica. É até interessante que ele mescla personagens reais, pessoas que realmente existiram, aos personagens ficcionais que ele criou. Então eu vejo que acho que sim, foram duas pesquisas históricas que foram para lados diferentes, uma mais jornalística, enquanto outra realmente eu acho que ele se debruçou sobre a história e não tinham como ser igual, considerando que a pandemia estava acontecendo, era algo que estava em plena ebulição.
eu acho que não tinha mesmo como ser igual. Não sabia que esse acontecimento era verídico. Mas o que eu sinto, e aí foi muito do que algumas pessoas tinham me falado, e realmente isso se concretizou para mim. Não foi um livro que eu gostei tanto, tá? Uhum, Já antecipo. Talvez do desafio foi o que eu menos gostei no ano passado. E por quê? Eu estava gostando muito dessa parte histórica. Quando chega a parte da pandemia, eu senti algo muito corrido. Como se eu estivesse trazendo um relato, realmente, assim. uhum, Parecia que eu estava escrevendo... Se alguém me pedisse para contar a pandemia, resumir, eu ia resumir daquela forma, né? Isso me decepcionou um pouco. Até um pouco apressado. Eu não sei como é que foi e eu uhum, queria até saber como foi a sua experiência de leitura do livro. Ah, talvez realmente faltou um pouco essa maturação, que ele diz que tem tantos para os outros livros, mas não sei, porque parece que ele começou a escrever realmente no começo da pandemia. Então, a parte que ele traz dos campos, eu achei muito interessante, muito me pegou. Eu sei que é um tema meio batido, mas ele traz sobre outra perspectiva, não dos judeus, mas mesmo assim uhum. tem batido e que tem um interesse popular grande, né? Mas eu tava gostando bastante. E aí, quando vem essa parte da pandemia, do isolamento, eu achei corrida. E mais do que isso, talvez eu achei que as duas histórias não tinham, sabe, demorou muito para ter um paralelo. E foi meio manjado, não teve nenhuma surpresa. Então, isso com alguns clichês meio esperado, algumas coisas, sabe? Até de certa forma meio clichê. Então, parece que ele estava escrevendo uma história. E aí veio a pandemia, ele quis encaixar outra história no meio, sabe, para fazer sentido, Uhum. e fez isso meio apressado. E aí tem até um tema que você trouxe, né, com umas sugestões de perguntas, que era ah, um paralelo entre esses campos, né, e o isolamento pandêmico também. Essa questão das vidas, né, de como a vida vale pouco. Então, trouxe alguns temas aí para você, queria ver sua opinião sobre eles. Eu acho que eu concordo com você, sim. Eu acho, talvez o que mais me incomode na parte que a gente está falando da pandemia seja um excesso de factualismo. Às vezes eu acho que pode ter faltado a literatura, e quando a literatura entra, vamos dizer assim, nessa história do caso extraconjugal da Inês com o Paolo, também para mim não foi uma surpresa. Para mim, quando eu vi o Paolo, médico italiano, eu falei, ele vai morrer. Não, não É, existe assim uma grande surpresa. exato, exato. Aham. Eu até achei, eu entendo que ele escolheu a Itália, que a Itália realmente foi o epicentro da Covid lá na Europa, mas eu fiquei pensando talvez algo que a gente excessivamente europeu, por assim dizer, é uma história que a gente conhece, as notícias da pandemia na Europa, elas se espalharam muito rápido, todo mundo, os olhos estavam na Europa. Talvez fosse uma história em outra parte, não soaria tão clichê para a gente. Eu fico pensando. Mas eu concordo também, essa questão das histórias se cruzarem, eu sinto que talvez pode ter sido por assim dizer, a intenção estética do autor de o quanto que a gente não sabia quem eram essas pessoas por trás dessas vidas. Por exemplo, essas pessoas apedrejando um ônibus em que dentro tinha um idoso que era um sobrevivente de um campo de extermínio. E daí esta médica que estava tendo todo esse conflito afetivo e eles se encontram em determinado momento, eu consigo entender a intenção, mas eu concordo que para alguns leitores pode ter ficado essa sensação, tipo, que eram dois livros quase ao final, assim. Eu fico até pensando o quanto que pela densidade do assunto e por ele estar tão recente, a gente acabou não sentindo, às vezes é uma literatura que pode mais pegar por uma identificação, olha, eu vi isso, olha, eu vivi isso, olha, nós vivemos isso pior aqui no Brasil, do que até mesmo por, vamos assim dizer, pela história, pela narrativa. De vez em quando eu sinto, sim, por assim dizer, algo que eu não sinto em outros livros do autor, mas que nesse pesou um pouco mais o sócio-histórico, aquela coisa o factual, do que o literário. Sim, e ele chegou a falar isso, tipo, ele estava escrevendo um livro e veio a pandemia.
ele chegou a contar como é que foi a ideia, né, de escrever sobre o tema, foi algo que atravessou, porque assim, quando ele começou a escrever, não tinha, ou estava tipo no primeiro mês, pelo que eu ouvi falar, da Uhum. pandemia, então não tinha ideia de quanto isso se tornaria realmente um tema, né? Ele começou a escrever quando ele viu no jornal essa história do ônibus Tá. apedrejado. Foi a partir dessa história. E aí ele foi pensar quem são esses personagens. O primeiro que veio foi o Pablo. E daí o que ele falou é que ele pensava, eu preciso dar uma história, um passado para esse personagem. E veio então a Guerra Civil Espanhola, Mauthausen, que era um campo de concentração. Como você disse, ele era diferente, ele não era destinado a judeus. Não era um campo puramente de extermínio, ele era um campo de trabalho forçado, em que eles faziam os membros da, por assim dizer, a inteligência dos países que estavam ocupados. No caso dos espanhóis, eram principalmente os republicanos, que foram contra o outro lado nacionalista na Guerra Civil. E eles tentavam, era de uma certa forma, um movimento duplo, destruir fisicamente essas pessoas ali no trabalho forçado, e de certa forma também é uma destruição do espírito. Você saber que você sendo contra tudo aquilo que estava acontecendo do nazifascismo, os governos extremistas, autoritários, e você está sendo obrigado a trabalhar a favor da força de guerra desses países. É de uma forma também, eles diziam que era para educar os revolucionários, os rebeldes, mas eu vejo também como uma destruição total do corpo e mente dessas pessoas. Sim. É, e uma coisa que também eu, não, sei, eu gostei muito de algo que você falou da questão dos fatos, né? Que traz muitos fatos. Isso você que, né, estuda teoria literária. Quando a gente vai escrever um romance literário, talvez trazer tantos fatos seja algo que dificulte e prejudique a experiência da leitura, né? Do ponto de vista literário, porque talvez o que foi feito, como era algo muito que ele tinha muito na cabeça dele, era mais fácil trazer os fatos, né? Uhum. E também não sei se aí influenciou uma pressão da editora, pô, a gente precisa publicar isso logo para ser, sei lá, um dos primeiros livros que estão falando sobre o tema, sabe? Eu acho que pode ter acontecido isso sim, até mesmo pelo que ele falou da experiência das feiras literárias, sempre o colocavam nessa posição de porta-voz da pandemia. Ele até comenta que ele dividiu uma mesa com a Lídia Jorge, que publicou Misericórdia, que foi sobre a experiência também da morte da mãe dela durante a pandemia. Inclusive, concorreu ao Oceanos, está concorrendo o livro da Lídia Tá Jorge. no Brasil já? Aqui no Brasil, acho que ainda não chegou, Né? eu não vi publicado, acho por enquanto só em Portugal. Mas eu vejo, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares, publicado pela Companhia das Letras, foi muito rápido essa chegada aqui ao Brasil desse livro. Mas eu penso também que essa questão da construção com fatos históricos, ela pode ser sim um grande entrave, e eu acho que pode ser um grande entrave para nós, leitores, se tratando de algo tão recente, porque é um pouco aquilo que você disse. Quando nós estamos na Guerra Civil Espanhola, na experiência dos campos, parece que a gente tem uma tolerância maior, porque a gente está também, de certa forma, aprendendo, vendo uma outra perspectiva sobre um fato do século XX, antes, meados do século XX. Agora, a pandemia, todos nós que temos idade para ser leitores vivemos isso. Então, acho que a gente A gente pode tem, opinar, né, né? sim, ao mesmo tempo que tem uma identificação, olha, isso aqui foi verdade. Nossa, eu lembro de ver essa notícia sobre a Itália está desse jeito. Olha, ele citou o Brasil. A gente fica tipo, tá bom, isso aqui eu já sei, agora eu quero a literatura, me conta uma narrativa. Eu acho que pode ter esse. É um dúbio, para algumas pessoas vai recair, olha que legal, eu estou lendo sobre algo que eu lembro de ter vivido, de ter visto, e para outras pessoas, nossa, isso aqui está muito. São muitos fatos, parece que eu estou lendo de novo as reportagens da Sim, pandemia, então acho que pode pegar os leitores nesses dois pontos. sim. Não tem muito lado pessoal, né, dos personagens diante daquilo, mas sim uma descrição do que estava acontecendo. E na entrevista você traz também um tema que eu achei interessante, sobre um equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo. Né, considerando aí a tristeza de tudo que a gente viveu, a gravidade, talvez seja muito fácil cair nesse pessimismo só Uhum. durante a pandemia. Mas aí tem que construir personagens que não sabiam também o que estava pela frente, né?
apesar de a gente saber o desfecho disso. Como é que você vê que ele conseguiu trazer esse otimismo também na leitura, na escrita? Eu acho que aí a gente pode ver a importância da personagem da Inês, porque em certos momentos eu tinha achado a Inês um pouco solta. Eu fiquei pensando, nossa, se ele tivesse escrito esse romance focado apenas no Pablo, nós já teríamos um bom livro com toda essa história. E daí tem esses Concordo, capítulos, concordo. temos capítulos da Inês intercalados e são, eu tenho a impressão às vezes que temos longas passagens sobre o Pablo e vem a Inês ali intercalada. Eu gostaria de saber mais sobre ela também, às vezes eu acho que foi um pouco apressada essa construção da Inês, o próprio relacionamento dela com o Paolo, para a gente conseguir entender qual é a profundidade desse relacionamento. Só que eu vejo a importância dela talvez como um aceno ao otimismo. Quando ela perde esse homem que ela verdadeiramente ama, o Paolo, que foi um combatente de primeira linha ali numa UTI, ela vê que a vida que ela estava levando era uma vida de mentira, artificial ao lado desse marido. E a gente até fica, a amiga dela questiona: você tem um homem que você ama na Itália, você está aqui passando férias com o seu marido, e ela reflete: é verdade, eu tenho um homem que beija meu retrato antes de dormir toda noite, que é o homem que eu amo, e ainda assim eu estou aqui passando férias com o meu marido. Então a gente vê essa vida artificial, e quando ela perde essa pessoa que ela ama é quando ela pensa, não quero mais, vou procurar até mesmo um propósito, e aí ela vai para essa casa de repouso, onde daí a história dela com a do Pablo se cruzam, e ela está lá, pelo que eu entendi, ela está quase como uma voluntária, né? Então a gente vê, ela se Sim, colocou também foi uma fuga, numa. né, assim, de certa Aham. forma. Sim, é uma fuga e também, mas eu vejo ela também se colocando numa linha de frente. Ela assumiu também esse lugar assim, que na época era um grande perigo. A gente lembra bem esses médicos que enfrentaram a Covid. Então eu acho que a história dela é também um aceno ao otimismo. Essa pessoa que foi para ação, ela foi compelida a tomar uma atitude quanto à própria vida e nessa atitude ela também está ajudando pessoas, ela trouxe um conforto. Se ela não salvou a vida do Pablo, ao menos ela trouxe um certo conforto para ele. Aham, eu acho que a gente. Muita gente gostou, tá, no grupo, mas Uhum, eu acho que essa sensação de construção de duas histórias e que talvez não precisaria dessa presença da Inês, ou que talvez se ele pudesse ter se aprofundado um pouquinho mais, seria uhum, interessante. Ah, e eu acho curioso também que, apesar de o autor ser português, quando são publicados livros da literatura portuguesa aqui no Brasil, eles fazem os ajustes para o português do Brasil, né? Aqui não fizeram, inclusive, o autor ele se recusa a adaptar o livro dele para o acordo ortográfico. Isso mostra uma certa conservadorismo, talvez. O autor ele explicou por que que ele prefere manter da forma antiga. ele explicou, sim, ele acha que aqui, que Brasil e Portugal nós falamos realmente variantes diferentes do português. E eu, como uma formação em letras, assim, eu vejo isso como algo positivo, é uma. E eu, por exemplo, eu vejo como um conservadorismo essa relutância em querer e não deixar essas adaptações acontecerem. Ele até fala sobre Portugal, somos nós que inventamos a língua, assim, então eu vejo como um conservadorismo. Uhum. E ele fala: eu respeito muito como os brasileiros dizem, como os brasileiros escrevem, mas eu sou de Portugal, então vai ficar desse jeito mesmo. Então eu tenho uma impressão que vem sim de um lugar de conservadorismo. Isso entra, eu acho, um pouco naquilo que a gente falou dessas nuances de um escritor, ele pode ser super avançado na literatura dele, uma literatura engajada, porque eu sinto o último olhar, eu vejo um engajamento, uma literatura engajada, em certos momentos chega a ser quase um manifesto. E se eu, para mim, assim, o que fica muito desse livro
é olhar o quanto que o valor da vida humana, o quanto que ainda não é visto, toda a vida ela ainda não é vista com o mesmo peso, uma mesma significância. A gente tem as vidas que valem a pena ser vividas e as que são vistas como sacrificáveis. Então a gente vê um autor que tem uma literatura super engajada nesse sentido, e por um outro lado, toda essa acenos ao conservadorismo, talvez. Até mesmo uma coisa que eu já ouvi falar, a representação de personagens, de algumas personagens femininas dentro da obra dele, recai sempre nessa mulher muito bonita, muito que às vezes Sim, fica nesse lugar assim de sim, sim. uma não uma objetificação, mas é dentro de A um visão clichê não é mesmo, clichê, clichê. aham, da figura feminina. Sim, também tive essa sensação. Aquela cena, né, do velho pegando no peito dela. Tem um traço interessante, mas como as descrições mostram uma visão um pouco antiquada. É, e conhecendo tanto o histórico do autor, você percebe, talvez não tenha sido algo intencional, no sentido de que ele pensou para fazer algo diferente, mas veio sim de como ele pensa. É, e lendo. É engraçado porque com esses termos em português de Portugal, para a gente fica diferente, né? Assim, rapariga, não sei. Parece que é um texto antigo, e aí não combina com o. Parece que tá lendo um clássico, sabe? Assim, tipo, Uhum. 150 anos não combina com o tema atrás do que é tão atual. Então eu também me incomoda um pouco, mas eu preferia que tivesse sido trazido e tivessem sido feitos esses ajustes, até para a fluidez do texto aqui do leitor Uhum. brasileiro. Mas acho que é isso, Giovana. Não sei se você quer falar assim da sua experiência com a leitura, você como leitora que já leu os outros livros, assim, o quanto você gostou ou não, e se tem algum outro tema que você quer trazer. Eu acho que o que ficou muito para mim, por assim dizer, o meu último olhar para esse livro é, como eu falei, uma questão do isolamento. Eu vejo que até mesmo antes da pandemia a gente vê o quanto que esses personagens tinham vidas assim isoladas. Eu vejo no Pablo o trauma de tudo que ele viveu. Até mesmo a questão depois do casamento falho dele, da dificuldade de uma criação de vínculos. Eu acho que ele ficou profundamente marcado pelo que ele viveu e esse isolamento. A própria Inês, eu vejo que ela leva uma vida, essa vida ao lado do marido, essa vida assim intermitente com o Paolo, então eu acho que fica muito forte e depois temos todos os isolamentos mais concretos, questão dos campos de extermínio, campos de concentração e depois o isolamento pandêmico. Então eu acho que o isolamento e o quanto que esse livro mostra que existem vidas que são vistas como sacrificáveis e o quanto a gente tem que lutar contra isso o tempo todo. O passado se repetindo, antes era uma ameaça sociopolítica, depois uma ameaça biológica que se tornou também sociopolítica. E eu acho que para mim é o que fica assim desse livro, a despeito de possíveis falhas na criação estética, na criação literária, eu acho que ele traz uma mensagem, até mesmo a epígrafe. Este é um vírus bonzinho, ele só mata velhos. Eu acho que desde o Sim, início sim. ele está lutando contra isso. Ele é um livro, Hum, eu sinto sim como um livro engajado, quase um manifesto contra toda essa visão de vidas como sacrificáveis. sim, não. Realmente tem esse ponto e ele é importante. E é isso, né? Eu acho que é um dos primeiros livros, ou talvez o primeiro que eu li, que trazem esse tema. Uhum. Então é interessante a gente ver como isso vai ser, como será tratado na literatura, porque com certeza vai vir muita coisa ainda, né? Eu acho que as pessoas ainda estão digerindo para conseguir, talvez, escrever e ter um certo distanciamento com o que aconteceu. Mas, então acho que é isso. Obrigadão pela conversa. Obrigada. Pessoal, depois eu vou encaminhar no grupo o link da entrevista completa que a Giovana fez com o autor. Que aí dá para. Tem outros temas, ele até fala, vocês conversaram sobre o Equador também, né? Então, para quem gosta do livro, ou para quem nunca leu, fique a dica para ler, porque é um romance histórico maravilhoso, que eu gosto demais. Vocês já devem ter visto que eu sempre posto.
Obrigadão, Giovana. Senta-se sempre bem-vinda aqui no Desafio Bookster e até a próxima. Até. Obrigada, Pedro.